com o comentário de Felipe Monteiro. Felipe Monteiro, é claro que Israel é uma democracia, a única democracia ali no Oriente Médio, e é necessário dar resposta à população sobre esse ataque terrível que foi feito. No entanto, é necessário também resgatar com vida os reféns. Como se colocar, então, Israel nesse momento em que ele tem que tomar uma atitude efetiva? E eu pergunto a você, a eliminação, a destruição completa do Hamas deve ser uma meta? Porque se ela é colocada como um objetivo e esse objetivo não é atingido, você sabe que isso é considerado derrota numa guerra. Agora, se a meta é a destruição completa do seu armamento, dos sistemas de abastecimento ilegal de armas e a queda da sua liderança, se sobe uma liderança moderada, essa, sem dúvida alguma, é uma grande derrota do Hamas e é algo factível do ponto de vista militar. Capês, essa é uma pergunta boa e é difícil responder, né? É bom lembrar que na história dos movimentos terroristas do mundo todo, sempre quando, por exemplo, os Estados Unidos tirou Saddam Hussein, surgiu depois o Estado Islâmico, que é um grupo terrorista muito pior. Quando os Estados Unidos enfraqueceu a Al-Qaeda no Afeganistão, surgiu a Al-Qaeda alguns anos depois, mais fortalecida ainda. Ou seja, contra o terrorismo, infelizmente, não há nenhum remédio específico e concreto, né? A tendência é o Hamas diminuir a importância, o Hamas se enfraquecer, mas logo depois pode surgir um outro grupo terrorista que vai ocupar o lugar do Hamas, ainda mais numa região completamente voltada para o conflito, não é? Mas quer dizer, então, que a queda do Hamas pode fazer com que ele seja sucedido por um outro grupo terrorista? É assim que funciona, Como na Al-Qaeda, o Osama Bin Laden já teve um substituto, né? O terrorismo, ele muda de dono? Muda de dono e pode vir ainda mais forte. E esse é o problema de Israel. Israel não pode retroalimentar, né, o surgimento e o fortalecimento dessas pessoas que facilmente são cooptadas por movimentos terroristas. Como bem disse o comandante aqui, as crianças, por exemplo, e os adolescentes que estão enterrando a família, com certeza vão se radicalizar. E o que mais me deixa triste, Capês, é você ver a radicalização no mundo, né? A islamofobia, por exemplo, aumentou, o antissemitismo no mundo aumentou. Ontem, por exemplo, foi assassinada uma criança de 6 anos nos Estados Unidos, né? Islamita, né? Discursos inflamados no mundo inteiro, né? Ou seja, a tendência... Morreu 2 judeus no Egito, né, morto por um policial do Egito. Ou seja, a tendência dessa situação é dar mais ódio. E com ódio, você não resolve uma situação que é muito mais complexa. A pergunta que eu coloco é a seguinte, queria ouvir o Bissoli e o Vilela sobre isso também. Não basta destruir o mal, é preciso fortalecer o bem. Você precisa colocar uma liderança que possa conduzir o povo palestino a um processo de paz racional. A destruição pura e simples do Hamas, como o Felipe Monteiro colocou, Bissoli, pode fazer com que outros terroristas, outro grupo assuma o local, a posição. Capês, o que me parece que deve haver aí é um entendimento de que o reconhecimento da justa demanda de um Estado palestino deve haver. Ou seja, você tem hoje autoridades palestinas, inclusive as reconhecidas internacionalmente, como o Fatah, que são pessoas mais moderadas, que brigam ali pelo seu Estado. Se Israel consegue achar algum termo em que ambos cheguem à conclusão de que os dois podem coexistir, cada qual com o seu Estado, e a maioria da população palestina se sinta representada nesse Estado, com uma representação legítima do ponto de vista político, me parece que essa revolta na sociedade diminui. E o ressurgimento de um outro grupo ainda mais grave, ou do próprio Hamas tal quanto se encontra, perde força. Perde força por quê? Aqueles palestinos que estão hoje também sendo vítimas civis de tudo que tem acontecido lá, não estão contentes e não necessariamente se sentem representados pelo Hamas. Talvez só entendam que com a tentativa mais moderada da constituição do seu Estado não foi possível, algo mais radical deva surgir. E isso vai gerando nos jovens, que muito bem o comandante nos colocou aqui, assistindo e vendo tudo isso ao longo da história, cresçam revoltados, entendendo que se não radicalizarem, não chegarão ao seu Estado demandado. Ou seja, me parece que com um bom senso dos lados todos envolvidos, em que se possa estabelecer minimamente um Estado palestino tal qual se estabeleceu um Estado judeu, que com isso possa diminuir ao máximo a quantidade de revoltados para que o próprio povo palestino, identificando no seu seio a formação de núcleos terroristas, de núcleos extremistas, possa evitar e possa combatê-los internamente.
Agora, o querido Cristiano Vilela, o Haaretz, que é o principal jornal israelense, criticou muito essa formação, essa coalizão do Netanyahu trazendo ultranacionalistas. Os ultranacionalistas não querem também que ceder qualquer tipo de espaço para os palestinos. E você vê um aumento do número de assentamentos ilegais ali na Cisjordânia. Esse não é um fator que também complica ainda mais? Claro que nós estamos falando de um cenário em que o grupo terrorista Hamas ou seja completamente neutralizado ou perca a sua liderança. Um day after, em que teria uma liderança mais moderada, não encontraria também dificuldade com o prosseguimento dessa política de assentamentos na Cisjordânia? Olha, é justamente por isso, Capês, que eu vejo que um day after, mirando a paz, buscando de alguma forma construir um cenário de paz, um cenário de pacificação da região, ele vai se dar num contexto onde o primeiro-ministro Netanyahu não estará no comando de Israel, onde a força política ou as forças políticas que dão sustentação ao seu governo não estarão na linha de frente. Só nesse contexto, com forças mais moderadas, com forças abertas ao diálogo, com capacidade de ceder e com o auxílio internacional, e aí eu vejo que é importante a comunidade internacional, dois bicudos sozinhos não vão se beijar. É importante que a comunidade internacional acompanhe e promova condições para que isso possa acontecer. Agora, realmente não é fácil. Nós estamos vendo, de fato, a tempestade perfeita. Nós temos, de lado a lado, grupos que são totalmente contrários a esse tipo de pacificação, a esse tipo de negociação. Nós temos um cenário internacional que se mostra cada vez mais efervescente. Agora a própria Colômbia já está dando declarações, quer dizer, o globo inteiro está de alguma forma participando dessa questão. Então a gente tem realmente a tempestade perfeita e a dificuldade de se avançar num cenário de pacificação. Comandante Robson, sem a instalação de uma nova liderança no lugar do Hamas, que tem um pensamento pragmático e construtivo, não sei se ela existe, mas deve se buscar, corremos o risco de que essa reação de Israel seja mais uma reação dentro de um círculo vicioso, que daqui a alguns anos terão novos atentados terroristas, nova ação violenta, como vem sendo há mais de 70 anos. A tendência é essa, Capês. Mas eu acho que nós temos que olhar uma coisa muito importante aí também, que a gente está olhando só o Oriente Médio, tem que dar uma olhada nos Estados Unidos. Por quê? Você tem aí uma administração democrata do Joe Biden que o pessoal que está com ele hoje é o partido da guerra, né? A Victoria Nuland, o próprio Blinken, tem gente aí que é remanescente ainda da era da Madeleine Albright, aí a Victoria Nuland é uma discípula da Albright. Essa gente ajudou a derrubar o Gaddafi na Líbia, essa gente bateu tambores para a guerra na Ucrânia também, para as coisas saírem do controle, tá? É gente que há 20 anos atrás apoiou a invasão do Iraque. Eu não acho que esse pessoal tenha condições de construir uma paz responsável no Oriente Médio. Não que, né, os republicanos possam aí oferecer uma solução melhor, mais pragmática. Mas, no momento, não vejo essa administração comprometida com isso. E outra, a gente tem que lembrar uma coisa. Tudo que o Biden está fazendo agora, ele já virou a chave para o modo eleição e ele está com a espada do eleitor na cabeça dele. Vai ser difícil sair alguma coisa ali comprometida com a paz.